Meus queridos e queridas, eu sei que é sexta-feira, não tô aqui para desanimar ninguém e muito menos também para acabar com o seu fim de semana. E talvez vocês ainda estão aí na vibe do feriadinho. Mas a verdade, ela precisa ser dita e como eu sempre tento trazer para vocês um conteúdo mais sensato e realista possível, vou mostrar para vocês aqui o porquê de fato, nesse próximo ciclo de alta, principalmente, muitas criptomoedas que aparecem em muitos vídeos aqui no YouTube, notícias por aí, não vão fazer 100 vezes e você não deve se iludir com isso. Eu sei que é complicado para o brasileiro, eu sei que é foda para a gente justamente conseguir fazer essa grana, ter esses impostos e tudo isso, e por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade com o tipo de conteúdo cripto que nós produzimos. Quando eu falo nós, são todos nós produtores de conteúdo, porque você que está assistindo isso aí do outro lado pode ver uma coisa dessa e falar, meu Deus, eu vou enfiar todos os meus 5 mil, 10 mil reais dessa moeda porque ela vai fazer 100 vezes, porque alguém falou isso. Então é muito importante a gente tomar cuidado, eu vou te mostrar aqui como você pode de fato analisar para ver se isso tem fundamento, porque eu separei várias criptomoedas e separei, fiz cálculos matemáticos em cima delas para te mostrar que não é 100 vezes que elas vão acabar batendo e depois eu vou te dar certas dicas para você ver isso também e te mostrar com a teoria da dominância do mercado porque que isso também não é possível e colocar você com o pé no chão de verdade aqui. Antes da gente entrar nisso tudo, a gente vai aprender 3 lições para você entender o que eu vou falar nesse vídeo, tá? Então já deixa esse like aí que ajuda esse vídeo a chegar às mais pessoas. Esse vídeo é muito importante para que de fato chegue a mais pessoas e elas entendam como olhar para o mercado cripto e não ficar acreditando em contos da carochinha, por assim dizer, no ditado popular brasileiro, tá? Vamos lá então, primeira lição aqui. Primeiro é importante você entender que tem uma teoria que rege o mercado que é o Diminished Returns, ou seja, retornos decrescentes. Isso acontece com qualquer ativo, a bolsa foi assim, S&P 500 foi assim, justamente porque quanto mais o ativo cresce ao longo do tempo, mais consolidado ele fica, maior vai ser o seu valor de mercado e com isso fica mais difícil você fazer movimentações, ele subir de forma exponencialmente e também cair de uma forma exponencial, uma queda mais brusca. Com o Bitcoin, quando a gente olha para os ciclos passados do primeiro bear market, segundo bear market, terceiro bear market e quarto bear market, a gente pode ver que ele fez altas de 539 vezes no primeiro ciclo, 112 vezes no segundo ciclo, 20 vezes no terceiro ciclo e agora existe uma possibilidade da gente fazer algo entre 6 vezes a 7 vezes de uma parte mais otimista aqui no Bitcoin. Então perceba que nós temos diminishing returns, retornos decrescentes conforme o tempo ativo vai ficando mais robusto. Isso acontece, tá aqui, ilustrar isso um pouco melhor. Tá inclusive um gráfico muito legal feito pela Econometrics aqui. Dito isso, a gente cai para a segunda lição, que é o quê? Se um ativo caiu 50%, para você recuperar o seu dinheiro que você investiu nele, você precisa que esse ativo valorize 100%. Para voltar o que você tinha. Isso poucas pessoas levam em consideração. Por isso que eu estou fazendo essa segunda lição, para você entender que não é qualquer ativo que vai bater novos patamares de preço. Porque se você está investindo em um ativo que ele já perdeu essa quantidade na queda, cerca de 50%, você precisa que ele valorize o dobro para recuperar o que você tinha. E a partir dali, nesse 100%, você vai ter, de fato, lucros ali justamente por causa dessa queda que possivelmente você pegou. Então, presta atenção nas coisas que você está investindo, tá? Por mais que daqui para frente, vou investir nisso que vai bater 100 vezes. Vai que ele começa a cair dali para frente, você acaba entrando não tem uma educação psicológica tão forte assim, acaba perdendo dinheiro, acaba vendendo na hora errada e depois acaba tendo aí prejuízos maiores, tá bom? E o terceiro ponto aqui é, nós temos o Bitcoin nesse Diminished Returns, que foi a primeira criptomoeda no mercado, por isso que ele teve essas altas, inclusive, de 530 vezes, 540 vezes, 100 vezes aqui. Por quê? Porque era uma das únicas criptomoedas e tecnologias ascendentes que nós tínhamos no mercado, tá? Então isso é muito importante da gente entender, porque eu vou voltar nesse ponto no final do vídeo aqui. A terceira lição, então, é essa. O Bitcoin está aqui. A Ethereum está um ciclo atrás do Bitcoin. E as altcoins estão aqui 2 ciclos atrás do Bitcoin. O que a gente pode levar em consideração que a Ethereum pode estar vindo fazer esses possível 15 a 20 vezes e as altcoins um pouco atrás aqui, tá? E aqui é importante, 100 vezes, 106 vezes, a gente vai voltar nisso no final para você entender o porquê que não é possível. Pegando algumas, então, como base para a gente ter uma noção. A Ethereum hoje tem no último bull market, ela bateu o seu valor de mercado quase aqui em 600 bilhões de valor de mercado, tá? Ela está aqui agora buscando patamares mais altos. Já fiz uma projeção de Ethereum em relação ao preço do Bitcoin, em relação ao market cap do Bitcoin. Normalmente, Ethereum chega a 30%, 35% de dominância do mercado em relação ao Bitcoin e morde um pouco dessa fatia de mercado. Então, possivelmente, pode bater alguns trilhões de mercado no próximo bull. Mas não é Ethereum que a gente quer falar aqui. Vamos começar a descer um pouco mais
nesse ranking aqui. Vamos pegar Solana, por exemplo, que está dando uma ótima recuperada aqui. Ela bateu no seu último market cerca de praticamente 80 bilhões, tá? Tá cerca de 38 dólares hoje aqui. Se a gente leva em consideração que as altcoins estão um ciclo atrás da Ethereum, provavelmente 2 ciclos atrás do Bitcoin, nós poderíamos dizer, comparado ao Ethereum, que bateu no último market cerca de 500 bilhões, 600 bilhões de valor de mercado, que a Solana, se ela continuar fazendo atualizações e tudo isso, a gente já vai falar sobre isso, ela poderia chegar mais ou menos onde a Ethereum chegou e vamos colocar um valor de cerca de 400 bi. Isso colocaria a Solana em cerca de um valor de 947 dólares, já contando certas emissões de tokens, o que daria uma valorização de 24 vezes, quase 25 vezes, colocando Solana em 400 bilhões de valor de mercado. Outra criptomoeda que eu trago para vocês é a Chainlink. A Chainlink bateu no seu último bull market cerca de 20 bilhões, 23 bilhões de valor de mercado. Se a gente pega que essas altcoins estão exclusivamente um ciclo atrás ali e tudo mais, a gente poderia levar em consideração que a Chainlink conseguiria morder 250 bi. Por quê? Porque se Solana, que é uma Layer 1, bateu cerca de 80 bilhões e a Chainlink, que é um oráculo ali, bateu 20 bilhões, com essa nova reestruturação de produtos e tudo isso, a gente leva uma porcentagem em relação ao que as outras Layer 1 conseguiu, vamos chutar que a Chainlink, em comparação com os ciclos e com o market cap das Layer 1, uma porcentagem daquilo, a gente consiga 250 bilhões. Chainlink iria para um preço de 430 dólares e faria uma valorização de praticamente 40 vezes, 39,12 vezes. E aí a gente tem esses pontos mais arriscados. Polygon, que vai fazer 100 vezes. Cara, se a gente pega a Polygon no seu último bull market, batendo cerca de 20 bilhões aqui, e se a gente joga ela extrapolando um ciclo para frente, cerca de 100 bilhões, 150 bilhões, a Polygon não passaria de 20 vezes se a gente joga esse market cap mais realista, 100 bilhões, 150 bilhões aqui, que é um ciclo atrás das outras criptomoedas e em comparação com as Layer 2. E a gente pega Immutable X, então, Immutable X, que chegou a cerca de quase 2 bilhões, 1 bilhão e meio, não passou por nenhum bull market. Fazendo em comparação com as Layer 2 que nós temos no mercado e na Polygon, vamos dizer que ela consiga bater 20 bilhões no próximo bull market, podendo bater cerca de até 50 bilhões, 40 bilhões, se a gente for considerar como o Axie Infinity. Mas Axie Infinity é praticamente o único jogo. A Immutable X ela acaba sendo uma infraestrutura. Se você viu esse vídeo aqui de games, você entendeu como é que funciona os subnichos aqui dentro. Daria uma valorização de cerca de 22 vezes, ok? Beleza. Aí entra alguns oldies do mercado, algumas criptomoedas que já estão há mais tempo aqui, que entra também aquela teoria de diminishing returns conforme o tempo for passando, conforme a consolidação do ativo. E aí entra 3 ativos específicos que são voltados a aplicativos descentralizados e não são diretamente voltadas para blockchains completas, mas sim para dApps, tá? Aplicativos descentralizados. Entramos então com a parte aqui do MakerDAO. MakerDAO hoje, temos aqui cerca de 1.300 dólares e no seu último bull market é um aplicativo aqui que ele acabou batendo cerca de quase 6 bilhões de dólares, enquanto o Layer 1 e outras pontas bateram 80, 100 bilhões, tá? Porque tem mais infraestrutura, recebe mais investimento, tem mais receita sendo gerada, porque é um ecossistema muito maior, por assim dizer. Levando que a MakerDAO hoje tem cerca de 7 bilhões travado no seu ecossistema, que acaba sendo dinheiro pra caramba, mais do que praticamente ela tá valendo hoje, fazemos aqui então que ela chegue a 50 bilhões, como Layer 2, Chainlink, entre outras, acabaram batendo no último bull market. Nós estamos levando em consideração, cara, que ela está saindo de hoje de 1 bilhão e meio até 50 bilhões. Colocaria o preço da MakerDAO em cerca de 54 mil dólares, o que faria uma valorização de 42 vezes esse DEP, chegando a 50 bilhões de valor de mercado. Quando a gente pega a Aave e extrapola um pouco, ela nasceu aqui, digamos, em janeiro lá de 2021, no verão DeFi, pode ver que a MakerDAO está aqui desde 2018, ó, e ainda assim foi difícil, ela conseguiu surfar esse ciclo e tudo mais. Acredito que com os Real World Assets pode surfar, mas nós já estamos extrapolando 50 bilhões de valor de mercado. Já vou te mostrar isso como fica no mercado como um todo. Quando a gente pega a Aave, hoje cerca dos seus 89 dólares com um valor de mercado de cerca de nem 2 bilhões, 1 bilhão e pouco, 1 bilhão e 300, levando em consideração que ela tem também cerca de quase 6 bilhões travados, vamos imaginar que ela chegue também a 50 bilhões. Por quê? Porque no último bull market eu lembro que dentro da Aave tinha cerca de 16 bilhões de dólares, 14 bilhões, 15 bilhões fazendo empréstimo, sendo utilizado como os aplicativos. Então 50 bilhões de valor de mercado colocaria ele em cerca de 3
$1.378, o que faria uma valorização de 37 vezes. Então você pode ver que nenhum dos projetos até agora passou de 50 vezes, ainda assim colocando esses valuations um pouco mais superiores, tá bom? E colocando a Uniswap em perspectiva, ela bateu cerca de 20 bilhões no último bull market, chamou a atenção, fez airdrop, fez aquilo, era uma corretora muito conhecida, tinha poucos players ainda, por assim dizer, no mercado, tem aí um valor travado de cerca de 3 bilhões, colocaríamos então que mais próximo de Solana, a Chainlink lá para cima, ela conseguisse bater 80 bilhões de valor de mercado, somente um aplicativo. A Uniswap chegaria a um preço de $105 e que colocaria uma valorização de 22,73 vezes. Família, o que eu estou fazendo aqui nessa conta matemática? Coisa super simples da gente fazer. Ter ela em relação, pegar esses aplicativos em relação quanto tem o seu valor de mercado, como foi o ciclo passado de outros projetos, e principalmente Layer 1, por isso que eu estou comparando Solana junto com Ethereum, e a gente consegue ter uma noção desse market cap. Pega o market cap, divide pela quantidade de tokens emitidos, tem que fazer um pouco de uma projeção, e isso está tudo em sites, no Token Ops você consegue ver, consegue pegar a média e imaginar quanto que isso daqui estaria em 2024, 2025, divide por isso, você vai ter o preço de quanto custaria. Divide o preço que tem e você achou pelo preço atual, você vai conseguir saber exatamente quantas vezes aquilo faria se batesse, tá? E aí a gente entra então para finalizar com a questão da dominância de mercado. Por que é difícil? Bater 50 bilhões. Pô, Lucas, que pouco. Não é pouco, cara. 50 bilhões, 80 bilhões de valor de mercado é muito valor de mercado por um aplicativo, por um serviço. E eu vou te mostrar agora o porquê. Quando a gente pega a dominância de mercado, perceba que o laranja é a dominância do Bitcoin, o rosinha é das altcoins, o azul é do Ethereum e daqui a vermelha é das stablecoins. Perceba que em bull market, obviamente, a dominância do Bitcoin cai e a das altcoins sobe. Aqui nós chamamos a temporada das altcoins a altcoin mania. Perceba, cara, que não passa de 40% da dominância das altcoins, fica em cerca de 35% uma média. O Ethereum meio que sobe um pouco, mas ainda fica mordendo no seu bull market cerca de 20%, 23% do valor de mercado. Então, se a gente pega, cara, 35% que as altcoins mordem do mercado do valor do Bitcoin, por assim dizer, do mercado inteiro do mercado cripto, cerca de 35%, nós fazendo uma projeção de hoje o valor de mercado em cerca de 1 tri, o último bull market nós batemos aqui, ó, cerca de 3 trilhões por aí, chutando uma perspectiva de que o mercado dobrasse, fosse para 10 trilhões de valor de mercado, o mercado em cripto como um todo, não só o Bitcoin, todo o mercado cripto, pegando essa perspectiva de cerca de 35% de dominância que as altcoins acabam tendo em relação ao mercado cripto, nós teríamos a possibilidade do mercado de criptomoedas sem Bitcoin e sem Ethereum, chegando a 3 trilhões. Hoje nós temos esse mercado sem Bitcoin e sem Ethereum em cerca de 363 bilhões aqui, podendo chegar a 3 trilhões se morder cerca de 30, 35% do mercado cripto como um todo. Agora, pega esses 3 trilhões e olha quantos projetos criptomoedas nós temos no mercado. Somente na CoinMarketCap tem cerca de 2.000 listada aí, ou seja, é muita criptomoeda. Então, por isso que eu falo que 80 bilhões, 50 bilhões acaba sendo o valor de mercado alto. E é muito difícil a gente especular ainda mais para cima disso. Por quê? Porque poucos vão falar aqui que, de fato, você tem que saber analisar o que você está fazendo. Porque perceba que para você bater essas altas de 40 vezes, 30 vezes, 20 vezes, você precisa saber analisar aquela criptomoeda, saber se aquilo tem fundamento, se é um bom projeto, se aquilo continua fazendo atualizações, porque você precisa vender no melhor momento de mercado para você conseguir pegar as maiores valorizações. Se você não sabe analisar um ciclo de mercado, se você não sabe fazer uma análise fundamentalista, uma análise on-chain para saber julgar isso, você não vai conseguir fazer essas valorizações, não vai conseguir pegar e vai acabar ficando frustrado tendo essa parte real da carteira. Por quê? Porque até Isaac Newton, cara, um cara super inteligente, já fez cagada. O cara fez um investimento bom, pegou um alto exponencial e vendeu. Daqui pra frente, todos os amigos deles começaram a falar, não, vai subir ainda, vai subir ainda. E ela até que subiu um pouco ainda, só que os amigos compraram aqui e o Isaac Newton depois escutou os seus amigos e comprou aqui. Quando ele comprou, pau, começou a cair. Por quê? Não sabia, não tinha conhecimento de mercado. Então, isso aqui é mais para te alertar e você conseguir fazer a sua própria conta, a sua própria pesquisa, que não, se for no próximo ciclo,
não tem como fazer 100 vezes dessa forma exponencial. Pode ser daqui a 2, 3 ciclos, conforme você segura o ativo e ele continua a evoluir, continua fazendo desenvolvimento, abraçando cada vez mais o mercado com produtos e serviços bons, gerando receita, capturando o valor disso e conseguindo crescer ao longo do tempo. Aí sim, agora no próximo ciclo, eu acho muito otimismo. Por quê? Porque as criptomoedas que vão fazer as maiores valorizações, eu falo isso para vocês, elas não estão aqui para contar a história ainda. Não está muito na boca do povo ainda. Por isso que você precisa aprender a analisar a narrativa, saber identificar isso. Tem esse vídeo aqui que você pode seguir por esse caminho e maratonar o meu canal, ou você pode aproveitar de fato as vagas do DeFiverse que vai abrir no dia 23/11 com a promoção de Black Friday e antes do halving no ano que vem. Você vai conseguir estar preparado em 12 semanas comigo, 12 módulos que você pega aprendendo diretamente comigo em mentoria semanal coletiva toda quarta-feira com os DeFizeiros, tá? A gente só dá desconto uma vez no ano e ano que vem, inclusive, o preço do DeFiverse aumenta porque o valor que tem lá dentro tá absurdo comparado ao preço. E é isso que eu sempre ensino com vocês aqui, sempre vocês aprenderem a identificar o valor e cagar pro preço, porque o que importa é o valor é o que você recebe, preço é o que tá ali na telinha, tá bom? Então esse é o recado que eu queria dar, façam sempre a pesquisa de vocês, não confiem, verifiquem, fechou? Ótimos lucros, ótimo final de semana e não esquece que amanhã, sabadão, a gente tem live e vai ser super divertido, te espero aqui às 17 horas no YouTube. Tamo junto, ótimos lucros, bom final de semana.